Segunda Reis, capítulo 17, versículo 33. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Eu quero ler de novo esse versículo, ele é curtinho. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Amém? A história aqui nesse ponto de 2 Reis 17 é o ponto crítico, onde nós vemos que o reino do norte, o reino de Israel, ele está pronto para desaparecer do mapa. Nós já falamos que depois do reinado de Salomão, depois que Salomão morre, os seus filhos, eles já encontram um reino dividido. Houve uma divisão. Salomão não andou de maneira correta, não fez coisas corretas aos olhos do Senhor no final da sua vida, e por causa disso a nação de Israel se dividiu em dois reinos. E eu passo a ter o reino do norte, que é chamado de Israel, e eu passo a ter nesse momento o reino do sul, que é chamado de Judá. E muitos anos se passaram. E isso aconteceu no ano 930 antes de Cristo. 930 anos antes de Jesus nascer, o reino de Israel, a nação de Israel se dividiu em dois reinos. Eu passo a ter o reino do norte, tendo a sua capital como Samaria, e o reino do sul, tendo a sua capital como Jerusalém, onde havia o templo que Salomão havia construído. E lá no reino do norte, nós passamos a ter como protagonista uma cidade, que é o que eu falei, a cidade de Samaria. Era ali que os reis de Israel, eles reinavam. Então nesse ponto da história, quando eu estou falando de Israel, eu estou falando do reino do norte. Eu não estou falando de toda a nação de Israel. O reino de Israel eram as 10 tribos que ficaram reunidas ao norte. E ali nós vemos que Jeroboão, que foi o primeiro rei que reinou naquele lugar, ele trouxe maldade, idolatria, ele trouxe um afastamento de Deus. A Bíblia chama isso de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é quando nós nos afastamos da verdade das Escrituras. Apostasia é quando eu deixo de crer no Evangelho e eu começo a crer em outras coisas. Eu começo a acreditar às vezes mais no pastor do que na Bíblia. Eu começo a acreditar mais no que a denominação diz do que a Bíblia. Eu começo a crer mais no conselho dos homens do que na Bíblia. E nós vemos o reino do norte entrar numa situação de maldição, porque nenhum rei que Israel teve, nenhum rei que o reino do norte teve, nenhum rei ali buscou a Deus. Nós vemos que o reino do norte, eles não buscaram a Deus, eles se afastaram do Senhor, eles buscaram outros deuses, eles se misturaram com adorações de outros povos. Nós vemos vários reis que adoram a outros deuses e abandonaram o rei de Israel. Lá no reino do norte, em Samaria, eles fizeram bezerros de ouro, eles fizeram 2 bezerros para serem adorados. Ali eles desviaram o coração do Senhor. E Deus havia dito para a nação toda, para a nação de Israel, Deus havia dito que quando eles se afastassem do Senhor, quando eles buscassem outros deuses, quando eles virassem o seu coração, inclinassem o seu coração a fazer as coisas que as nações inimigas fizessem, o Senhor deixaria que eles fossem levados pelos inimigos. Deus havia dito isso. Você vê lá no livro de que Moisés escreveu, lá em Levítico, lá em Deuteronômio, Deus avisando: o dia que vocês inclinarem o seu coração para outros deuses, eu permitirei que os inimigos te levem cativos. E nada mais justo, nada mais justo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus mostra na Bíblia um profeta que ele chama e fala: profeta, vai lá e casa com uma mulher infiel, aí você vai entender o que eu sinto. É assim que eu me sinto traído. Deus, ele liberta o povo do Egito, ele traz a nação para uma terra que mana leite e mel, e quando chega naquele lugar, os homens viram as costas para Deus. Os homens começam a buscar outros deuses, começam a produzir ídolos para si, começam a adorar bezerros de ouro, achando que é isso que é Deus. E Deus, a Bíblia diz que de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. O que o homem plantar, isso também ele ceifará, é o que diz a Escritura.
E aí nós vemos aqui nesse capítulo 17, nós vemos o começo dele, falando sobre o rei da Assíria. O rei da Síria, ele subjuga Israel. E por que o inimigo vem e começa a se levantar contra Israel? Porque Israel está longe do Senhor. Todas as vezes que eu e você, nós decidimos deixar Deus em segundo lugar na nossa vida, ou deixar em terceiro lugar, e começarmos a inclinar o nosso coração para qualquer coisa que não seja Deus, nós vamos ficar à mercê dos nossos inimigos. Nós vamos ficar sujeitos, vulneráveis, porque nós estamos virando as costas para o único que pode nos abençoar, para o único que pode proteger-nos, cuidar de nós. E aí, o rei da Síria, ele se levanta, e ele subjuga as 10 tribos de Israel que estão no norte. O reino de Israel fica debaixo do domínio do império da Síria. E aí eles são levados para o cativeiro. É o que a Bíblia nos diz. O último rei que está aqui em Israel, ele é chamado de Oséias. Não é o profeta Oséias, não confunda. Ele é o rei de Israel chamado Oséias. Um rei mau, que fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Se você pegar aqui o capítulo 17 e voltar aqui no início, no versículo 1, ele fala assim: no ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias. Esse Acás, ele também foi um rei mau. Quando ele estava no 20º ano, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Enquanto Oséias está lá na Samaria, reinando em Israel, nós temos no sul o rei Acás reinando em Judá. É isso que nós vemos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. A Bíblia diz: Oséias foi um rei mau, mas não tanto, mas foi mau. Não deixa de ser mau, amém, queridos? Ele só não foi tão ruim quanto os anteriores. E a Bíblia fala aqui no versículo 3: contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos. Ele pagava imposto, ele ficou servo. E o que Oséias faz? Oséias, ele age de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira traidora com relação ao reinado da Síria. Ele faz uma aliança com o rei do Egito, com o faraó do Egito, sem o rei da Síria saber. E quando o rei da Síria descobre isso, ele se sente traído, claro. Ele tomava impostos de Israel. Israel havia sido invadido. Aí o rei da Síria manda com que se levem os israelitas cativos para a região da Síria. E o povo de Deus é subjugado. Eles são levados, não todos, mas uma grande parte. Uma grande parte, as escrituras não sagradas, mas existem escritos, existem registros históricos da história da Síria, que diz que eles levaram cativos um pouco mais de 20 mil homens. Levaram para a Síria. Nessa época, talvez o reino de Israel teria algo em torno de 120 mil homens, 120 mil pessoas que moravam naquele lugar. E a Bíblia diz que eles levaram embora um pouco mais de 20 mil. A Bíblia não, a história diz isso. E nós sabemos também que muitos fugiram, e muitos, nessa invasão à Síria, eles se dispersaram pelo mundo. E a Bíblia nos mostra que eles acabaram se misturando com os povos ao redor. E a nação, o reino do norte, acaba se desfazendo no meio da humanidade. Eles se perdem. Aquela cultura judaica que eles tinham, já que já era pouco, que eles haviam se misturado com outros deuses, que eles haviam adorado, aquilo sumiu tudo, eles desapareceram. Nós só vamos ficar com o reino do norte. No ano 722 antes de Cristo, aproximadamente 208 anos, quando houve a separação, 208 anos depois dessa separação, o reino do norte, o reino de Israel foi para o cativeiro, para nunca mais voltar, nunca mais, nunca mais. Se bem que a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, ele restaurará todas as tribos, todas elas que foram perdidas. Mas no nosso tempo atual, desde aquela época até agora, um pouco mais de 2700 anos, nunca mais Israel voltou
para aquele lugar, o reino do norte, aquela nação de Israel se desfez no meio dos povos. E aí quando nós vemos essa história, você continua lendo, aqui no capítulo 17, depois você pode ler na sua casa, diz que o rei da Síria, no lugar do povo de Israel que ele tirou do reino, ele mandou moradores, ele falou, vão morar lá. Ele falou para os seus conhecidos, para as pessoas que eram da Assíria, ele falou, vão morar naquela terra, peguem a casa deles, peguem o que é deles, dominem naquele lugar, e que aquele lugar seja de domínio nosso. Ele mandou cidadãos seus para morar em Israel, de onde ele tinha tirado o povo de Deus. Na verdade, quem fez isso, quem permitiu isso, foi o próprio Deus. Eles se voltaram contra Deus. E eles perderam a proteção do Senhor. O Senhor permite que esses inimigos venham. E a Bíblia diz que assim que os assírios começaram a morar ali naquela região, morar em Samaria, morar no Reino do Norte, se você for ler na sua casa, ele vai dizer que leões foram enviados por Deus. E os leões começaram a atacar as pessoas. Leões começaram a atacar, a matar os homens daquele lugar. E aquele povo que estava naquele lugar, mesmo tendo algumas pessoas de Israel, nós temos que entender o seguinte: o povo de Israel era para ser um povo crente, mas eles haviam apostatado, eles estavam longe de Deus, eles estavam adorando outros deuses, então eles não tinham nada para oferecer para os novos moradores assírios. Eles não iam ensinar a fé deles, porque eles não tinham nem para eles. Vocês estão me entendendo, queridos? Nós estamos falando de crentes que perderam a direção, crentes que deixaram de conhecer a Deus, pessoas que há muitos anos, há 200 e poucos anos, eles adoravam outras coisas, eles não sabiam quem era o Senhor, eles viviam da forma que eles queriam. E agora nós temos leões atacando, nós temos leões comendo as pessoas no meio da rua. E aquele povo que já era supersticioso por natureza, tanto a nação de Israel, que era um monte de crente sem Deus e supersticioso, juntou com o povo assírio, que não conhecia o Senhor. E eles começaram a falar: o Deus dessa terra, ele está bravo, ele está irado, por isso que esses leões estão vindo. Nós temos que fazer alguma coisa. E eles avisaram o rei da Síria, eles falaram: Senhor, nós viemos para cá, para essa terra aqui, e o Deus que comanda essa terra, ele enviou leões para nos comer, precisa fazer alguma coisa. Naquela época, eles não entendiam que o Deus de Israel era o Deus de todo o universo. Eles acreditavam que cada terra tinha um Deus próprio. Se você ler aqui nesse capítulo, você vai ver o nome dos deuses que eles adoravam. Eles acreditavam que cada cidade tinha um Deus específico, e eles achavam na cabeça deles que o Deus de Israel era mais um Deus, era um Deus que agia lá em Israel. E aí o rei da Síria, sabendo dos leões, ele tem uma ideia. Ele fala: vamos mandar um sacerdote israelita de volta para lá. Eles vão lá, procuram no meio daqueles que eles trouxeram cativos de Israel, um sacerdote, e ele manda de volta e fala: vai lá e começa a fazer um culto que aplaque a ira do seu Deus. Volta lá e começa a fazer um culto para que Deus pare de mandar leões. Mas eu te pergunto, você acha que aquele sacerdote que tinha sido levado cativo para a Síria, você acha que ele sabia alguma coisa de quem era Deus? Não. 200 e poucos anos, eles nunca fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. 200 e poucos anos, eles viveram longe de Deus. Aquele sacerdote não tinha nada para oferecer para aquelas pessoas. Mas o rei da Síria envia sacerdote e envia uma equipe. Vai lá, começa de novo a fazer a adoração. E eles, de uma maneira capenga, de uma maneira herética, de uma maneira fora da verdade, eles começaram a oferecer cultos a Deus naquele lugar. E aí quando chega no versículo 33, que você leu comigo, está aí fácil de ler o 33? Ele fala esse versículo que é muito esquisito, não sei se você prestou atenção, é esquisito demais. Assim temiam ao Senhor, mas
também serviam a seus deuses. É esquisito isso. É um versículo que é contraditório. Como assim? Teme ao Senhor e serve aos deuses. Ele está falando que o povo de Israel começou a trazer o culto a Deus de novo, e cada um de sua nação construiu um altar, construiu um templo para sua divindade. E o reino de Israel, o antigo reino de Israel, que agora está misturado com os assírios, eles estão adorando uma mistura de Deus e de outras divindades. É o que nós vemos. Nós vemos uma mistura, uma adoração misturada. E ele fala aqui no versículo 34, olha que curioso: até ao dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor. Agora ele fala, não temem. Ele falou certo. E aí que entra, como é essa contradição? No versículo 33 ele disse que eles temiam ao Senhor, mas adoravam outros deuses. Aí no versículo 34 ele está explicando, mas eles não temiam. Eles estão explicando porque muitas vezes, o povo de Deus, as pessoas que frequentam igreja, elas vivem como vivem a pessoa do mundo. Mas vai falar isso para elas, elas vão dizer que elas adoram a Deus. A pessoa faz o que quer na vida dela, do jeito que ela acha que é o melhor, fora da palavra de Deus. Mas você vai conversar com ela, ela fala, não, eu amo a Deus, eu temo a Deus. Mas ela serve outros deuses, no coração dela, no íntimo do seu ser. E ela diz que não, eu amo ao Senhor, eu vou na igreja, eu vou nos cultos. Ah, você não pode me julgar, mas a palavra julga. A Bíblia nos mostra isso, que muitas vezes eles dizem, eles temiam a Deus e serviam outros deuses. Mas no versículo 34 Deus fala, mas eles não temiam ao Senhor. É um temor de medo, é medo, porque os leões estão comendo todo mundo. Ah, a vida está ficando difícil, vamos buscar Deus. Ah, o leão está me atacando, eu preciso ir na igreja. Ah, a casa está caindo, se eu não for na igreja, vai cair tudo, eu vou morrer, eu vou perder não sei o que. Ah, Deus é um Deus mau. É o que eles pensavam, é um medo dos leões, é o medo do problema que se levanta. Ninguém está ali por amor de verdade a Deus. Ninguém está ali porque o Senhor verdadeiramente é o primeiro na vida dele. Não. É um temor do que Deus pode me fazer de mal. Eu não estou aqui pelo que Deus pode me fazer de bem. Eu estou aqui porque eu tenho medo do que Deus me fará se eu não estiver aqui. É isso que acontece com esse povo. É isso que nós vemos nessas pessoas. É interessante a Bíblia falar até hoje. É óbvio, queridos, que esse até hoje, você tem que imaginar que é quando o homem escreveu esse texto. Quando o livro de 2 Reis foi escrita, o autor escreveu até o dia de hoje, no dia que ele escreveu. Mas obviamente nós sabemos que depois o reino do norte acabou. Não tinha mais ninguém lá naquele lugar. Samaria se desfez. Mas na época de Jesus, a Samaria ainda estava lá. E é por isso que os judeus não se davam com os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos se misturaram. Os samaritanos por muitos anos, eles adoravam os deuses, eles se misturaram na fé. E os judeus não queriam papo com os samaritanos, eles tinham um problema. E Jesus encontra uma mulher no poço. Ele encontra aquela mulher naquele lugar. Eu vou ler para vocês o diálogo que Jesus teve com ela, lá no livro de João, capítulo 4. João 4, versículo 22, ele está tendo um diálogo com essa mulher. Eu vou ler a partir do versículo 15. Jesus está tendo uma conversa com uma mulher samaritana, que ela ia naquele poço para buscar água. Ela ia num horário que não tinha ninguém, porque por ela ser samaritana, então ela tinha que ir num horário que ela não visse ninguém. Jesus está lá, e Jesus é judeu, e Jesus conversa com a mulher, e a mulher estranha, fala, Senhor, o senhor está falando comigo? Sendo judeu e eu sendo samaritana. E Jesus pede água para ela, e aí começa um diálogo, e ele fala para ela lá no versículo 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E a mulher diz para ele, Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Ela, eu não quero mais vir aqui buscar água. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido, e vem cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus,
disseste bem, não tenho marido, porque já teve 5. Ó, mulher era fogo na roupa, hein? Já teve 5. Cadê? Me perdi. E o que agora tem, e o que você está com ele agora não é teu marido. Você está ainda de uma maneira ilegal com alguém. E isso disseste com verdade. Você não tem marido. Já teve 5 e ainda está com um que não é seu. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que é profeta. E aí ela fala algo interessante. Olha o que ela fala. Ela é uma mulher samaritana. A tradição de tudo que ela sabe, tudo que ela vive, vem do reino do norte, que foi invadido pela Síria, que foi contaminado pela idolatria. Esse é o diálogo dessa mulher, nós temos que nos colocar na mente dela. E ela diz, nossos pais adoraram neste monte. Ela mostra o monte onde eles adoravam na Samaria. Ela mostra, ela aponta. Neste monte os nossos pais adoraram. Ela está falando do reino do norte. Mas vós, ela fala de Jesus, que é um judeu, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Ela está falando, eu sei que nós como samaritanos, nós estamos adorando num lugar que vocês falam que é errado. Que nós não deveríamos adorar lá e nem do jeito que nós adoramos. É em Jerusalém. E aí Jesus responde para ela, mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte, nem na Samaria, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aí ele fala algo para ela aqui no versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Ele fala isso para ela. Ele fala, você acha que você é crente. Você pensa que você serve a Deus. Mas você só pensa. Não é porque você acredita nisso que é verdade. Jesus está falando isso para ela. Jesus, ele não é mas se eu falar isso para a mulher samaritana, ela vai embora, não vai querer ouvir o que eu tenho para dizer. Mas a verdade tem que ser dita. Às vezes nós pensamos que nós somos crentes, e Deus está olhando lá do céu e está falando, meu filho, você não tem a menor ideia do que você está fazendo. Você não sabe o que você adora, você não sabe. É o que Deus está falando. Eu não preciso estar na Samaria para ser um samaritano. Eu posso estar sentado aqui e ser um samaritano, achando que de verdade, meu coração é do Senhor. Quantas pessoas estão passando na rua, crentes e não crentes. Para o não crente, pergunta se ele ama Jesus. Ele vai falar igual você, amo. Igual você fala. E talvez nós agimos igual a eles. E dizemos, eu amo a Deus, quem é você para me julgar? Mas Jesus falou isso para a mulher, ele falou, você adora o que você nem sabe. Mas ele fala, mas nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus está mostrando para nós um princípio, existe uma verdade, existe um prumo, existe um norte. E não adianta eu achar que da minha forma e do meu jeito, eu vou resolver o meu problema de pecado com Deus. Não tem solução a não ser em Cristo. Ele fala para mim e para você nessa manhã, às vezes você pode estar adorando o que você não sabe. Às vezes você pode estar vivendo uma vida que não tem nada a ver com as Escrituras, não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, nada com o que Ele falou. E aí nós vemos uma religião sincrética. O que é sincrética? O sincretismo é quando nós misturamos as coisas de Deus com as coisas que não são de Deus. E Samaria passa por isso. O ser humano sempre buscou uma forma de se relacionar com aquilo que ele não sabe de onde vem no seu coração. Uma necessidade, um buraco, algo que tem lá que ele não sabe o que é. Isso sempre aconteceu. Se você deixar uma tribo isolada por anos e não ensinar nada para eles, lá não tem internet, não tem televisão, não tem livro, não tem ninguém pregando. Deixa lá uma tribo isolada, sem nada, por alguns séculos. Quando você chegar lá, eles vão ter um templo. Quando você chegar lá, eles vão ter uma divindade que eles estão adorando. Eu não sei o que vai ser, mas pode ser muitas coisas. Por quê? Onde não tem Deus, Satanás dá um jeito de arranjar algo para ser adorado. E ele se coloca naquele lugar. Satanás, ele está em busca de adoração. Toda a história da Bíblia é uma história de Satanás querendo o homem debaixo dos seus pés, o adorando, rendendo graças a ele. E tudo que ele puder fazer para enganar a mim e a você, para tirar o foco de Deus, ele vai fazer, meu irmão.
tudo que ele puder, tudo. E aí nós vemos o que sincretismo religioso. Sincretismo. Roma fez isso. Roma falou: como é que nós vamos adorar ao Deus Júpiter? Vamos trazer para o cristianismo dizendo que ele é o santo não sei das quantas. E as pessoas, por causa de, não, mas ele foi um santo cristão. É o Deus Júpiter dos romanos. Aí as pessoas adoram aquele santo. Você sabia disso, né? Sabia que era assim? É. O sincretismo religioso faz isso. Mas calma aí, lá na religião africana tem uma divindade lá que atua nas águas. Pois é, vamos trazer essa pessoa, vamos trazer como uma deusa, uma santa, e a gente coloca o nome de uma mulher que viveu no passado e que serviu a Deus, e aí as pessoas adoram essa divindade como se fosse uma mulher de Deus. Esse é o sincretismo, foi o que aconteceu em Samaria. Eles começaram a adorar os deuses dos demais povos. Isso gera uma falsa fé, gera uma fé dividida, uma fé que não é voltada para o único Deus do universo, uma fé dividida, e todo reino dividido não subsiste, foi o que Jesus falou. É uma estratégia de Satanás, tirar o foco de quem é Deus e colocar aqueles que estão abaixo de Deus como foco da sua adoração. E aí nós começamos a ver que eles adoraram a Moloque, que eles adoraram a Milcom, que eles adoraram a Astarote, a Adramaleque, enfim, eles adoraram tudo quanto foi tipo de divindades, a Baal Zebub, Ecrom. E por isso que Deus permitiu que eles fossem levados para a Síria, por isso que Deus permitiu que eles se perdessem. Jesus disse que é impossível ao homem servir a dois senhores, não dá, é impossível. Ou você vai dar mais atenção para um e vai negligenciar o outro, ou vice-versa. Jesus falou: é impossível, não dá. Não pode o homem servir a dois senhores, quanto mais a 10, quanto mais a 1000. É impossível, não dá. Eles eram supersticiosos. Nós vemos a superstição. Como que eu vejo uma superstição? Superstição, os leões estão na rua, nós temos que aplacar a ira de Deus. Os deuses do passado eram deuses que exigiam sacrifícios para que a sua ira fosse aplacada. Eles estavam acostumados com isso. Israel, muitos anos antes dessa passagem bíblica, nós já falamos sobre isso. Uma vez eles iam ter uma guerra contra os filisteus. Eles falavam: vamos levar a arca da aliança. Isso é superstição. É eu achar que um objeto, por ser o objeto que fica lá no tabernáculo, aquele objeto vai me levar a ganhar a batalha. Mas eu esqueço que é o meu coração que importa. Às vezes, quando a gente vê o judeu fazendo isso, quando a gente vê a nação de Israel, os filhos de Eli, mas eles eram filhos de Belial. Mas muitas vezes eu e você, nós achamos que tudo está bem, porque nós viemos bater cartão nesse domingo aqui nesse lugar. Está tudo bem, eu fui na igreja, pronto, eu tenho mais uma semana pela frente. Isso é superstição. Isso é ser como os samaritanos eram, é acreditar que está tudo bem porque nós demos a cara. Não sei para quem que a pessoa acha, se é para o pastor, se é para o irmão ou se é para Deus. Mas na realidade, meu irmão, minha irmã, a gente anda com o Senhor todo dia, é a nossa vida. Vir nesse lugar é um resultado da alegria que você tem de andar com Deus. Se você ama o Senhor, você quer reunir com os irmãos, você quer ouvir mais uma palavra, você quer orar, adorar. Você não acha que está tudo bem, agora eu fui na igreja, Deus, agora o Senhor está me devendo. Agora é a sua vez, eu já fiz minha parte. Tem gente até que fala isso. Eu fiz minha parte, fui na igreja. Não. Na realidade, ir à igreja é uma consequência de uma vida feliz no Senhor. Tanto que eu falo para os irmãos, quem anda comigo, sabe que eu falo, não convida para vir na igreja não. Eu falo isso ou não falo? Eu insisto, eu bato nessa tecla. Por quê? Porque a pessoa vai chegar aqui na igreja e já não vai entender nada, porque ela ainda não conhece Deus. Ela ainda não conhece Deus. E o fato dela não... Alô? E o fato dela não conhecer a Deus, ela vai chegar aqui e não vai se agradar de nada. A palavra vai ser ruim, o pastor é chato, a música é barulhenta, a música não tem nada a ver, é isso. É assim que a pessoa se sente. Então eu falo para você, vai lá, senta com ela, lê a Bíblia com ela, ensina a Bíblia com ela lá. Quando ela pegar gosto por quem é Deus, por quem é Jesus, ela vai entender que é importante ouvir mais, estar junto, cantar. Isso brota no coração. É um bom testemunho que nós damos com a nossa vida. E as pessoas olham para nós e falam, puxa, eu quero isso também.
As pessoas buscam a religião como um remédio. Ah, as coisas estão indo mal, eu tenho que ir na igreja. Ai meu Deus, o médico falou que eu vou morrer, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer uma boa ação, eu preciso doar meu bem aos pobres, eu preciso me batizar, Parece que é um remédio, e não é. Na realidade, por isso que eu falo que nós não devemos ser religiosos, porque o religioso, ele está olhando para coisas que é superstição. Não tem como nós professarmos um monte de fé ao mesmo tempo. Aí o irmão, você fala uma palavra para ele, bate na madeira. Aí você dá risada, porque você não bate na madeira. E você acha um absurdo quem bate. Mas sabe o que o irmão fala? Está amarrado em nome de Jesus. Esse está amarrado é bater na madeira, você sabia disso? É que a pessoa fica com medo. E ela fala, esse está amarrado para o mal não pegar nela. E ela acha, e ela acredita, que por ela falar está amarrado, o mal não pega. Isso é superstição pura. Ela não anda com Deus, ela tem medo. É por isso que ela fala que está amarrado. Porque ela está morrendo de medo daquela maldição pegar nela. Se você ama a Deus, meu querido, a Bíblia diz que o maligno não toca. Você não precisa temer, você não precisa aplacar a ira de um Deus maligno, não. Você só precisa andar com Ele. E ninguém chega perto daquele que anda de perto com o Senhor. Mas sabe o que o religioso vai falar? Ah, eu ando com Deus. Eu sempre andei, continuo andando. Não é porque você não vê, não tem nada a ver com não ver. O problema é que Deus sabe de todas as coisas. E quem anda com Deus faz a vontade dEle. Se eu ando com Deus, eu faço a vontade dEle. Não é uma questão de estar na igreja ou não estar na igreja, de dizer que é, não é. É uma questão de postura, é uma questão de verdade, é uma questão do por onde eu ando, o que eu faço, o que eu penso e quem eu sou, quando ninguém está vendo. Isso é ser de Deus. E esse não precisa temer nada, não precisa ser supersticioso, bater na madeira, pôr a cruz. Eu costumo falar para os irmãos algumas coisas. E se você tem lá, querido, não é... Me perdoa, meu irmão, mas tem gente que acredita, quando não é a Bíblia aberta no Salmo 91, que é uma superstição. Ela não tem nada de Deus na vida dela, mas o Salmo 91 vai proteger a casa dela. É o Salmo que protege, é a Bíblia aberta. Ou então, consegue lá aquele cartazinho do Salmo 91 e gruda atrás da porta. Ó, mal olhado, olho gordo está amarrado. Eu falo isso porque eu já vi muito isso. Outro dia eu falei um negócio aqui para uma pessoa aqui na igreja, a pessoa falou para mim, está amarrado. Ficou com medo. Ficou com medo. Porque, meu irmão, se você anda com Deus, a pessoa pode falar o que for. Só vai acontecer, Israel só foi levado para o cativeiro porque eles estavam longe de Deus. Foi por isso que eles foram levados. E ali na hora, o rei da Síria está vindo, eles podiam pular. Não, está amarrado. Eles iam para o cativeiro amarrado. Eles iam estar amarrados. Não adianta nós andarmos longe de Deus e querermos, através de uma mágica, através de um culto, as coisas não estão indo bem, eu vou lá, vou na campanha. Já viu fazer campanha também? Não tenho nada contra, desde que a pessoa não acredite que por causa da campanha a vida dela vai mudar. Porque não é, quem muda a sua vida é o Espírito Santo. É Ele que muda. E o Espírito Santo muda a minha e a sua vida se nós nos relacionarmos com Ele. Tem que ter um relacionamento. Esse relacionamento traz transformação na minha e na sua vida. É interessante, nós lemos a Bíblia e falar, eles temiam ao Senhor, mas serviam outros deuses. Aí eu falo, que esquisito Deus, o Senhor está dando nó na minha cabeça. Mas no versículo 34 fala, mas eles não temiam ao Senhor. Não é um temor de respeito, era puro medo, superstição. Eles não sabiam nada de Deus. Aquele homem que veio da Síria para ensinar a nação de Israel, ele não ensinou nada, porque ele não sabia nada. Como é que eu vou dar para alguém algo que eu não tenho? Como é que eu vou ensinar a pessoa a amar Jesus se eu não amo? Como é que eu vou conseguir compartilhar a fé que eu não tenho? Eu vou falar para a pessoa eles não tinham mais a palavra, as escrituras. O registro de Moisés estava lá no templo em Jerusalém, era lá nas sinagogas que eram lidas as escrituras. Em Israel não tinha pregação da palavra, eles não conheciam a verdade. E Jesus fala que conhecereis a verdade vos libertará.
É a palavra de Deus que liberta. Por isso que eu falei, às vezes nós somos como samaritanos. Às vezes a pessoa acredita mais do que o pastor disse, ela não vai ver o que a Bíblia diz. Isso é uma fé dividida. Ah, mas o pastor disse. Não, 1 milhão de vezes não. Tudo que o pastor disser, ele tem que mostrar na escritura o porquê que ele está falando aquilo. Onde está escrito? Quem que falou isso? Por quê? Qual o contexto? Eles não tinham a referência. Eles não sabiam de nada, eles não conheciam a Deus. O profeta não conhecia a Deus. Os sacerdotes não conheciam a Deus. Ninguém conhecia a Deus. Eles achavam que eram crentes. Eles achavam. Quando aquela mulher samaritana, muitos anos depois, encontra Jesus, 750 anos depois disso daqui, Jesus fala: vocês adoram o que não sabem. Vocês acham que são crentes. Vocês estão equivocados. Não é isso. Crer em Deus não é essas coisas. Não é buscar Deus quando as coisas não vão bem, achando que Deus é um gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e Deus resolve os problemas. Não, não é isso. E muitas vezes, queridos, muitas vezes nós encaramos o exercício espiritual externo, exterior, como uma forma de agradar a Deus. Muitas vezes eu acho que é esse culto aqui que agrada a Deus. Quando na verdade, o que agrada a Deus é saber que cada pessoa que está aqui nesse culto, na semana, serviu a Ele com alegria. Cada um de vocês lembrou dele todos os dias, conversou com ele, teve uma intimidade, teve um momento, leu a sua palavra. É isso que agrada a Deus. Quando Ele vê pessoas que o amam de verdade, que se juntem. E aí o culto pode não ser tão bonito, pode não ser tão perfeito, dá um probleminha aqui. Deus, para Ele não tem problema nenhum, desde que a nossa vida lá fora, seja uma vida que realmente está direcionada para agradar o Senhor. Não faz todo sentido? Faz. Ah, o irmãozinho foi cantar aqui e desafinou, né? Às vezes eu vou cantar, erro a letra. Para Deus isso não tem problema nenhum. Se lá fora a minha vida é uma vida que honra a Deus, o culto, a liturgia é o que menos importa. Quando as pessoas que amam a Deus, elas se juntam para louvar a Deus, porque elas têm feito disso a vida delas, Deus é verdadeiramente glorificado. Ele é verdadeiramente honrado. Nós podemos ser uma igreja pequena, poucas pessoas, sem muita força. Mas o que importa é o coração de cada um de vocês. Que por onde vocês andam, vocês lembram desse Deus. O Deus que agora não foi o Deus que tirou Israel do Egito. Foi o Deus que deu uma nova vida para nós. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. É o que a Bíblia mostra para nós. Deus mostra isso nas Escrituras. Nós vemos que Jesus, ele falou: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento. Jesus falou: é isso que importa, é Deus estar em primeiro lugar. Não é a liturgia, não é a religião, não é o quem está certo ou quem está errado, não. É lembrarmos que nós fomos feitos por Deus como foco do amor dele. Deus nos ama. Ele nos criou a imagem e semelhança deles, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles se pegaram como imagem para nos criar. E nessa manhã, como todas as vezes que a palavra de Deus nos é apresentada, nós estamos sendo chamados para tomarmos uma decisão. Um dia, o profeta Elias, ele esteve naquele lugar no Monte Carmelo. E a Bíblia diz que Acabe reuniu todo o povo ali naquele lugar, porque ele falou: reúna todo o povo aqui, que hoje vai acontecer algo nesse lugar. Ele ia desafiar os profetas de Baal, e tinha uns outros profetas, que eu esqueci agora o nome da divindade que eles adoravam, de 2 profetas. E ele falou: chama o povo, conclama o povo, e Acabe trouxe todo o povo. E Elias fala assim para ele: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando? Até quando? Lembra, isso daí está acontecendo no reino de Israel. Alguns anos antes disso que nós estamos falando hoje. Ele já estava naquela época perguntando: até quando? Até quando vocês vão ficar cocheando? Cocheando não sabe se vai ou se fica. Como o Sérgio falou outro dia para vocês, em cima do muro. Deus, ele está sempre perguntando: até quando, meu querido? Você vai ficar em cima do muro, cocheando entre 2 pensamentos? Ou não é? A Bíblia fala: multidões no vale da decisão. Existe um vale espiritual na nossa vida.
é um lugar onde você tem que se decidir, você tem que descer do muro, meu irmão. Não tem, a palavra de Deus diz que com Deus é sim, sim, não, não. Ou você é de Deus ou você não é. Deus, ele nos quer 100%, 99,9% significa que eu não sou de Deus. Ou eu sou ou eu não sou, não tem meio termo. Samaria, eles estavam misturados, eles não eram de Deus. Jesus falou, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês não têm ideia do que vocês servem. Nós temos sim que amar a Deus com todo o nosso coração, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Ele deu tudo o que tinha, por amor de nós, tudo que Ele tinha. E nós não podemos viver como samaritanos, um pé lá, um pé aqui. Um pé lá que eu digo, um pé nos outros deuses, e um pé aqui, com medo do que o Senhor pode fazer. Eu tenho que buscar Deus, porque senão eu vou para o inferno. Meu irmão, se você buscar Deus com medo de ir para o inferno, para de buscar. Você está me entendendo? Deus, ele não quer ser buscado porque você tem medo de ser condenado. Ele quer ser buscado por quem o ame de verdade. Não adianta nada nós buscarmos a Deus com medo de algo, porque Deus, ele nunca, a intenção dele nunca foi nos amedrontar, pelo contrário, a Bíblia diz que ele nos atraiu através do seu amor, com laços de amor. Ele nos laçou, é como se ele tivesse uma corda chamada amor, ele girou e pegou você e está puxando, e nós ficamos lutando com a corda, não, mas é um laço de amor. O laço de amor não machuca, é ou não é verdade? Quem já ficou apaixonado uma vez, sabe o que é o laço de amor, é ou não é? Minha mulher, ela me laçou com um laço de amor lá atrás. Deus faz isso conosco. Ele quer nos conquistar. É o que diz a Escritura. Paulo, ele diz assim, em Filipenses: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Paulo fala, olha, eu não estou dizendo para vocês que eu sou certo, 100%. Mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando, eu tomei essa decisão, eu virei as costas para aquilo que não era de Deus, eu tomei uma posição e eu mudei a minha vida. Queridos, nessa manhã, o Espírito Santo está dizendo para você, olha para essa turma de Samaria, olha como eles misturavam a fé deles, olha como eles viviam fora da vontade do Senhor, e diferentemente do que eles fizeram, eles foram exterminados, eles sumiram, desapareceram, eles se misturaram com os povos, era o que eles queriam, adorar outros deuses, eles se perderam no meio dos povos. Diferente deles, venha para Jesus, entrega a tua vida para o Senhor. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, é interessante que ele fala, se alguém quiser, olha como Deus é bom, ele não obriga ninguém, ele fala, se você quiser, querer, é uma decisão pessoal. Se alguém quiser vir após mim, o convite está feito. A única coisa que tem que fazer, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Foi o que Jesus falou. O que é negar-se a si mesmo? É virar as costas para essas coisas que nos afastam de Deus. O que é tomar a cruz? É saber que tem renúncia, que você vai ter que fazer, meu irmão, por essa decisão. Se eu falar para você para seguir Jesus, mas disser para você que não tem renúncia nenhuma, eu estou mentindo. Você vai ter que renunciar. Em primeiro lugar, o seu coração, que o seu coração é enganoso. O teu coração te leva para longe de Deus, se você deixar. Depois, o mundo se levanta contra nós. E Satanás, sabendo como é o nosso coração, e ele sendo o príncipe desse mundo, ele vai usar essas duas coisas para fazer com que eu e você fiquemos longe do Senhor. Para que, como Samaria, parece que nós adoramos a Deus. Eu vou na igreja, eu sei cantar as canções, eu sei o nome de todo mundo. Mas o coração, como Deus fala, esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que nessa manhã o seu coração esteja nas mãos do Senhor Jesus. Você consiga amá-lo
assim como Ele te amou. Essa é a minha oração. É isso que eu quero como meta da minha vida. Eu quero amar o Senhor como Ele me amou. E isso é possível através da ação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Amém, queridos?